Pronto, começamos. Boa noite, pessoal. Ótima aula. Boa noite, professor. Qualquer coisa eu vou estar aqui, tá bom? Obrigado, Renata. Boa noite a todos vocês. Eu agradeço pela presença nessa noite, sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro. E no dia de hoje, a gente dá início a uma proposta que eu fiz para o pessoal do quarto secretariado. A gente tem estreitado as nossas relações desde o momento em que o quarto secretariado surgiu com um projeto, né? Eu já ofereci um curso de exercícios objetivos voltados também para o TPS. E aqui, agora, às vésperas do CACD 2020, mais uma vez, eu estou por aqui, agora com uma proposta muito mais pontual, assim, uma iniciativa que eu acho que vai bem ao encontro das expectativas, das necessidades de alguns candidatos que estão um tanto traumatizados com a prova de História Mundial do ano passado e com a prova de História Mundial do ano retrasado também. Isso porque vem sendo muito recorrente cobrança dessa temática da história da arte, da história das ideias. É uma temática que nem é tão comum assim aos historiadores, né? E tampouco aos aspirantes à carreira diplomática. Isso já foi cobrado no concurso há muitos e muitos anos atrás, quando, de alguma forma, ser erudito, esse traço diastrático era até determinante, né, para a entrada de uns e não de outros no Itamaraty, mas ao longo dos últimos anos a gente vem percebendo uma democratização do processo, né? E essa erudição já caducou, né? Vem caducando nos últimos tempos. Agora, se a gente olhar para os 2 últimos anos, no entanto, a gente percebe alguns indícios de retomada dessa erudição, com a banca cobrando questões referentes à história da arte, principalmente, né? E também aspectos da história do pensamento político, da história do pensamento filosófico. Então, conversando com o Tiago, do quarto secretariado, e em função também desse tempo exíguo que a gente tem até o advento do TPS de 2020, a gente entendeu que seria uma boa fazer um curso de curtíssima duração com o propósito de iniciá-los, ou pelo menos de deixá-los um pouco mais em contato com esse tema cada vez mais recorrente, né, com esse tema que é precioso, que pode proporcionar alguns pontinhos importantes nessa luta, nesse concurso que é cada vez mais concorrido. Então, em síntese, qual é a proposta desse curso? São 4 aulas sobre 4 folhinhas específicas, todas elas dentro do macrotema de História Mundial, mas aulas com um propósito muito pontual, o de trabalhar essa microtemática da história da arte, da história cultural, da história das ideias. Então, como vocês podem perceber, nesse primeiro momento, a gente vai estudar os movimentos artísticos, né, as vanguardas artísticas que marcam o nascimento de uma arte moderna, né, o mundo moderno, grosso modo, do ponto de vista artístico, começa ali no final do século XIX, na década de 1890, grosso modo, embora do ponto de vista intelectual, do ponto de vista mais amplo, eu entendo que o Baudelaire seja um ponto de partida importante para a gente pensar a modernidade, né? Para a gente pensar o mundo moderno do ponto de vista cultural, um nível mais amplo. Mas, grosso modo, quando a gente pensa em arte moderna, a gente pensa em algo que está situado ali entre 1890 e 1960. Grosso modo, a gente pensa nesses termos. Agora, é muito difícil, né, a gente conseguir determinar o que é a arte moderna, colocar a arte moderna e as suas mais diversas manifestações dentro de uma caixinha. É muito difícil e pode ser muito frustrante também se a gente tentar fazer esse tipo de coisa. E aí, nos próximos encontros, a gente pode retomar esse papo a respeito da arte, acho que é algo bem legal, algo de que eu gosto muito, particularmente, mas a gente pode também, e deve, claro, trabalhar a história do pensamento, e aí
olhar um pouco para o romantismo, olhar para o iluminismo, olhar para Tocqueville, né, que cai o tempo inteiro no concurso, não sei porquê, essa obsessão pelo Tocqueville. A gente pode tentar trazer alguns itens sobre isso. A minha proposta, como vocês podem ver, é sempre ressaltar essa parceria do Zeitgeist, que é o meu projeto, né, a minha empresa, com o quarto secretariado. Desde 2014, 2015, mais ou menos, né, eu estou agindo de uma forma independente dentro do CACD, né? Já trabalhei nos cursinhos, mas quando eu criei o espaço de Zeitgeist, eu busquei uma maior independência. E acho muito legal, acho muito profícuas essas parcerias, mas eu produzo conteúdo para o Zeitgeist e o que está acontecendo aqui é o compartilhamento desse conteúdo junto ao pessoal do quarto secretariado. E essa é a razão pela qual vocês estão vendo na tela a folhinha HM de número 34, né? Porque eu tenho compromisso de produzir um amplo banco de questões, eu ouso dizer que é o maior banco de questões inéditas, né? de história voltadas para o concurso de admissão à carreira diplomática. Então, é um contínuo, é um processo que não tem fim, que eu não pretendo que tenha fim, né? Então, eu vou sempre produzindo as folhinhas e, à medida em que os candidatos vão manifestar interesse, eles têm acesso a esse grande banco de questões. Então, o que eu faço aqui é compartilhar folhinhas inéditas que eu vou fazer, né? Então, as próximas folhinhas, as próximas 4 folhinhas de História Mundial, as próximas 3, né? Contando com essa 4, serão compartilhadas com os alunos do quarto secretariado, e essas folhinhas que eu vou fazer a partir daqui vão tratar desse escopo temático particular. Tá bom? Eu não sei se houve tempo de vocês fazerem a folhinha. Também não sei se vocês têm algumas dúvidas, têm algo a dizer a respeito da proposta. O que eu percebi é que a gente tem, como a aula de última hora determinou-se que a aula seria aberta, a gente chegou a esse consenso, eu imagino que existam algumas pessoas que não estão efetivamente matriculadas no curso, né, nesse curso de curta duração, e que eventualmente podem ter algumas dúvidas a serem sanadas. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem se manifestar aqui pelo chat, tá? Eu peço que essa manifestação não se dê via microfone, porque isso pode eventualmente atrapalhar o andamento da aula. Eu sou um professor muito disperso e, nesse sentido, qualquer barulhinho às vezes atrapalha a minha linha de raciocínio. Sou muito distraído. Então, acho que para o bom andamento das aulas, né, da nossa experiência aqui, né, para que a gente consiga otimizar a nossa experiência, acho válido que todos mantenham a câmera desligada e o microfone também desligado. Se alguém tiver alguma dúvida nesse primeiro momento, em relação às características do curso, em relação a mim, em relação ao professor de História que vos fala, em relação ao Zeitgeist, em relação ao quarto secretariado, por favor, vocês podem se manifestar agora. Se não houver dúvidas, a gente já procede à correção da nossa primeira folhinha, então. Que bom que você gostou, Marina. Eu tenho os cursos regulares, eu no futuro quero, inclusive, compartilhar alguns cursos, já venho conversando a respeito disso, né? Alguns cursos de História e de Política Internacional com o quarto secretariado. O Zeitgeist também surgiu como projeto dentro da mesma filosofia do quarto secretariado, né? Essa ideia de levar ao aluno, contribuir para a democratização da preparação e levar ao aluno com conteúdo de qualidade e acessível, né? Então, essa é a razão pela qual eu trabalho junto com o quarto secretariado, essa é a razão, tenho amigos no quarto secretariado, né? E essa é a razão pela qual eu sou parceiro do quarto secretariado. A gente tem esse pano de fundo, a gente tem essa crença e esse objetivo, esse propósito que nos une. Mas que bom que vocês gostaram da ideia e que bom que todos vocês estão aqui, né? Eu agradeço pela confiança no meu trabalho. Dito isso, testando os canais, vocês estão conseguindo visualizar a tela?
Maravilha. Ana Clara, eu conheço um monte de gente conhecida aqui também. Ana Clara, Silvana, todo mundo meu aluno. Alguns nomes não me são conhecidos, não conheço, não. Alguns nomes acho que são novos aqui, mas outros bem, Catalita também, outros bem conhecidos. E eu vou deixar o meu telefone aqui no chat. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram saber um pouquinho mais do meu trabalho, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp após a aula, que eu vou ter prazer em esclarecer qualquer eventual dúvida. Combinado? Sigamos então, senhoras e senhores. Vamos lá para a nossa primeira folhinha. A questão 1, então, dizia o seguinte: sobre as primeiras manifestações das vanguardas artísticas, julgue os itens abaixo. Então, eu já, no preâmbulo dessa aula, eu já marquei um pouco o que seria essa ideia de vanguarda, né? A arte moderna, a arte com aspirações modernistas, é necessariamente uma arte de vanguarda, é necessariamente uma arte rompedora, de ruptura, que olha para o futuro, e é necessariamente uma arte que rompe, por conta disso, com os padrões tradicionais, né? Com as tradicionais escolas de belas artes que marcaram um mundo pré-moderno do ponto de vista artístico, né? Que marcaram uma arte clássica. Eu diria que alguns eventos, alguns acontecimentos são muito importantes no sentido de influenciar o surgimento dessas manifestações. Um deles, é claro, a invenção da fotografia, né, que trouxe como consequência o desemprego quase que imediato de muitos dos retratistas das cortes, né, que vão ter que buscar um novo trabalho, em virtude do fato de a fotografia ser muito mais realista do que propriamente o artista, né, a obra de arte, a pintura. E eu diria que um outro aspecto interessante que corrobora, que contribui para o surgimento da arte moderna, é a própria mudança de paradigma, né? No que diz respeito à maneira como nós, sujeitos, encaramos o mundo. Se a gente olhar para o século XVIII, se a gente olhar para o mundo até meados do século XIX, o mundo era uma coisa muito mais estável, né? E muito mais dada. Nesse sentido, eu diria que a gente partia de um pressuposto em que questões epistemológicas, essa é a grande contribuição, né, do iluminismo, dos movimentos mais racionalistas do século XVIII e começo do século XIX, as nossas preocupações eram predominantemente epistemológicas, né? A gente olhava para o mundo, a gente olhava para o real e a partir dali, a partir desse olhar, buscávamos representar esse mundo, buscávamos descrever esse mundo. Então, o século XVIII e o século XIX marcam o início de uma experiência subjetiva de mundo, na medida em que a gente reflete e a gente externa uma representação do real, então é sempre uma perspectiva, mas no século XVIII e no século XIX, a nossa perspectiva, o nosso olhar é a partir de algo que a gente entende como dado, que a gente entende como objetivo. Então, nós somos representadores do real. A gente procura ver o objeto em suas múltiplas perspectivas. E eu diria que a enciclopédia, nesse sentido, é um grande tour de force, com o propósito de fazer valer esse paradigma, né? Essa ideia de que nós, sujeitos, podemos, lançando mão da metodologia apropriada, observar um determinado objeto de todas as perspectivas possíveis, a partir de todas as perspectivas possíveis, né? Encerrando, esgotando esse objeto. Pois bem, o final do século XIX traz consigo a crise desse paradigma em alguma medida, né? Porque aquela realidade objetiva ela vai sendo problematizada e o mundo e a experiência do mundo ela vai se transformando em algo cada vez mais subjetivo. Então, a partir da segunda metade do século XIX, tem-se a exacerbação da experiência subjetiva do mundo e a ideia de que nós, sujeitos conhecedores, uma vez tentando entender o mundo, uma vez experimentando o mundo, construímos realidades.
né? Construímos realidades, construímos manifestações subjetivas do real. E a história da modernidade é uma história de um distanciamento cada vez maior daquilo que é real e de uma relação cada vez mais íntima com a realidade, a ponto de a gente substituir o real pela realidade e a ponto de a gente entender em algum momento que o real nem existe mais, né? Que nós, seres humanos, cada um de nós, cada um dos sujeitos conhecedores, produz a sua própria realidade. É muito interessante, eu sei que eu estou falando coisas muito chatas, né, complexas e desinteressantes para os candidatos à carreira diplomática, mas eu sinto muito. Infelizmente, esse tipo de conteúdo é necessário para o concurso nos últimos tempos. Então, a gente tem que fazer um esforço no sentido de receber essas informações. Mas eu acho muito interessante, pode ser que isso apareça no TPS em algum momento, né? A revolução, acho que uma maneira interessante de ilustrar essa mudança de paradigma, essa inflexão, é a gente pegar, por exemplo, os estudos de ótica, né? Vocês, e eu também, eu me incluo nessa leva, né? Tudo bem que eu estou ficando velho, mas eu acho que a gente estudou lá no ensino fundamental, no ensino médio de maneira mais particular, né? A partir de um mesmo material, do ponto de vista da física mesmo, né? E dos estudos de ótica. Não sei se evoluiu alguma coisa, mas na minha época, quando a gente estudava ótica, a gente estudava basicamente uma matriz newtoniana de pensamento, né? Algo muito antigo, muito. Eu dei uma opinião para gravacional. Só para quem entrou agora para desligar o microfone. A gente estudava ótica através do Newton, né? Basicamente, tendo como referência os espelhos para pensar a reflexão e para pensar a refração. Ou seja, olha que coisa legal, né? Mesmo em termos de... Renata, desliga aqui, por favor, o áudio da Ana, que eu estou interferindo na aula. Obrigado. Então, vejam vocês que coisa louca, né? Nós, em pleno século XXI, estudamos a ótica a partir de uma experiência de percepção do mundo que está fora da gente, né? Essa ideia de refração e reflexão dos espelhos. E aí, no século XIX, isso começa a mudar. Os estudos de ótica saem dos espelhos e tomam como referência cada vez mais o olho humano. É aí que a gente tem a difusão dos estudos da teoria das cores, né? Da Farbenlehre, por exemplo, do Goethe, estudos que vão entender que, olha, nós, cada ser humano, tem a condição de representar a realidade, de representar o real, né? O real ou a realidade, à sua maneira. Se eu fecho esse olho, eu vejo um mundo. Se eu abro os dois olhos, eu vejo um outro mundo. Então, a experiência de mundo necessariamente é subjetiva. Então, esse nível de subjetividade a que chegamos na segunda metade do século XIX é condição sine qua non para uma nova experimentação da arte, né? Para uma nova experimentação da arte e para o surgimento dessa arte de vanguarda, dessa arte que contesta necessariamente a arte tradicional. Então, uma primeira escola nesse sentido, que é uma escola de transição, né? Não traz nem tanto novidade, mas é uma escola que vai basicamente bater de frente com os pressupostos anteriores, com a ideia de que os artistas precisavam se formar a partir de alguns pressupostos bem estabelecidos, rigidamente estabelecidos. A primeira escola que rompe com isso é o realismo, e aí a gente vai adentrando em uma pancada de artes de vanguarda que priorizam a abstração, né, e uma leitura cada vez mais subjetiva de mundo. Então, essa profusão de manifestações de movimentos que começa no final do século XIX que a gente pretende estudar nessa folhinha. E como eu não sei com quem eu estou falando, né, alguns são meus alunos, então já conhecem meu trabalho, já ouviram essa ladainha algumas vezes, outros não são meus alunos e por isso eu acho que é pertinente, que é interessante a gente apresentar um pouquinho os termos, né, dessa folhinha do que vocês vão encontrar aqui. Dito isso, vamos lá para o nosso item 1. Tanto na literatura quanto na pintura, o realismo, olha só, o realismo a respeito de que eu falei, né, logo agora há pouco. O realismo pode ser considerado o último movimento artístico preocupado
em manter as tradições das academias oficiais de arte, especialmente a Escola de Belas Artes de Paris, reagindo ao movimento romântico que marcou a segunda metade do século XIX. Não é verdade, né? O movimento realista lá de um Edouard Manet, por exemplo, né, é um primeiro esboço, uma primeira manifestação de ruptura com aquela arte tradicionalmente difundida pela Escola de Belas Artes. Os realistas, eles seguem pintando o mundo de maneira um tanto quanto real, né? Fotográfica, eu diria. Só que já existe uma mudança na temática, né? Em vez de retratar as cortes, uma aristocracia, uma vida aristocrática, por exemplo, esse realismo esses pintores realistas começam a se preocupar com pessoas comuns, né? com o campo, com os trabalhadores, né? E nesse sentido existe um quê de romântico na obra realista também, né? Os românticos, eles buscam muito essa conexão com o tradicional no que diz respeito àquela vida tradicional, né? A vida bucólica, né? A vida desintoxicada da urbanização, né? Dos efeitos nefastos da cidade. Enfim, quando a gente fala em movimento romântico, a gente fala em um movimento intelectual que é uma reação ao racionalismo cientificista do iluminismo, ao racionalismo cientificista dos movimentos científicos, né? De um movimento científico que vai se desdobrando em múltiplos movimentos ao longo do século XIX, né? O romantismo é a escola do irracional. O romantismo traz no seu cerne essa ideia de uma sacralização da vida cotidiana e um mundo cada vez mais desencantado, né? Vale a pena a gente trabalhar essa ideia porque cai muito romantismo no concurso. Quando a gente olha para o Antigo Regime, né? A sociedade do Antigo Regime ela é uma sociedade encantada do ponto de vista weberiano. Ela é uma sociedade que flerta com o transcendente, né? Haja vista que o rei, o monarca, é a representação de Deus na Terra, é a representação acabada de Deus na Terra. Então, existe algo de mágico ali nas instituições do Antigo Regime. O iluminismo quebra com essa leitura que busca a legitimidade no transcendental. Traz mais imanente, traz mais vida prática, traz mais razão, traz mais consciência. Né? E nesse sentido, a gente vai percebendo a dessacralização das instituições, com a laicização do Estado, por exemplo, né? A secularização do Estado sendo fomentada e com a ideia de que o rei é falível e precisa ser monitorado pela sociedade. O romantismo ele é uma reação, grosso modo, de uma aristocracia, de uma elite conservadora e de um determinado modus vivendi a esse desencantamento em curso. Então, o que se percebe é um reencantamento do cotidiano, né? A partir desse ethos romântico, a partir desse espírito romântico que sacraliza as relações cotidianas e que vai entender que para falar de mundo e para falar de mudança, o que você sente é muito melhor, é muito mais importante do que o que você pensa. A gente vai ter outras oportunidades nessas 4 aulas para se debruçar um pouquinho mais sobre o movimento romântico, mas é importante observar que esse negócio cai pra caramba, na prova. Tá? Já caiu, inclusive, um livro do Rudyard Safransky chamado Romantismo, uma abordagem estética, que já foi citado pela banca do CESP há alguns anos atrás. Tá? Então, voltando aqui para o item 1, tanto na literatura quanto na pintura, o realismo pode ser considerado o último movimento artístico preocupado em manter as tradições das academias oficiais de arte, especialmente a Escola de Belas Artes. Está errado, porque o realismo já rompe com essa tradição, rompendo também com a temática tradicionalmente explorada por essas escolas tradicionais. Tá? E nesse sentido não é uma reação ao movimento romântico, mas é a expressão de um homem mais sensível também em meio às transformações que a gente vai observando na sociedade. Item 2. As vanguardas artísticas têm em comum, desde o impressionismo, o incentivo à participação das mulheres. Bem, complicado esse negócio, né? Está muito errado, porque apesar de algumas artistas de prestígio bem precário, na verdade, né? Porque
tenho certeza que quase ninguém aqui conhece a Berthe Morisot, a Mary Stevenson Cassar, então não dá para a gente dizer que existe um incentivo à participação das mulheres, né? Essas mulheres pintam em uma sociedade extremamente desigual, né? E no âmbito do seu grupo, no âmbito dos seus pares, na relação com os seus pares, são também sofrem também com grande preconceito. Então, o item 2 está bem errado, não existe incentivo à participação das mulheres nesse contexto de disseminação das artes de vanguarda. Item 3. O termo pós-impressionismo descreve particularmente as obras de Paul Cézanne, Georges-Pierre Seurat, Vincent van Gogh, né, e Paul Gauguin, nomes que reagiram individualmente ao impressionismo, buscando a maior valorização das cores e das formas. O que é o impressionismo? O impressionismo é um movimento ainda muito discreto de vanguarda, né, mas que é uma reação direta à fotografia, né, a partir do momento em que um processo químico consegue traduzir a realidade, os impressionistas passam a explorar a luz de uma forma mais subjetiva, né? Então, Claude Monet, por exemplo, né? E as cores vão mudando, a paleta de cores dos impressionistas vai mudando. Um Auguste Renoir, por exemplo, um Claude Monet. O impressionismo, eu diria que em comparação com o expressionismo, é uma arte de fora para dentro. Enquanto o impressionismo é uma tentativa de olhar para o real e dar tons de subjetividade a esse real, então o impressionismo é um movimento inicial de vanguarda, né? O expressionismo é um movimento de dentro para fora. São as agonias de um determinado sujeito que ele expressa, que são expressas na tela, né? É um movimento que não tem qualquer pretensão de resgatar o real, o expressionismo, ao passo que o impressionismo tem uma relação com o real. O impressionismo tem uma relação de resgate, ainda que subjetivo, daquilo que está ali fora, daquilo que é real. Ok? Então, o que é o pós-impressionismo? O pós-impressionismo é uma tentativa mais biográfica, mais subjetiva, de ir mais fundo no impressionismo, né? Ir mais fundo nessa representação subjetiva do real. E cada vez mais explorando cor, cada vez mais explorando forma, de maneira cada vez mais autoral. Então, muitos dos pintores impressionistas acabaram desconhecidos, né? Porque todos eles queriam explorar a luz e muitos deles pintavam da mesma forma, de forma similar. Agora, o pós-impressionismo tem um traço autoral mais forte, né? Tem esse quê subjetivo mais forte na relação com o mundo que está lá fora. E aí a gente tem pintores extremamente autorais e todos eles muito conhecidos de vocês, né? Eu tenho certeza, porque senão vocês não podem nem querer ser diplomatas, né? Um Cézanne, a gente gosta de museu, né, gente? Vamos combinar. Um Seurat, um Van Gogh, Paul Gauguin, esses 4 nomes são muito conhecidos. O pós-impressionismo não é uma escola. O pós-impressionismo é a exacerbação desse olhar subjetivo e autoral no mundo. E sim, o item 3, nesse sentido, ele tá correto. Eu agregaria também a esses pintores um Toulouse-Lautrec também, que tem um papel que autoral muito forte, não rompe com o impressionismo, mas na verdade dá mais profundidade, mais densidade à sua visão de mundo, né, subjetiva de mundo. Então, o item 3 está correto. Vamos seguindo. O que diz o item 4? Enquanto os impressionistas buscavam uma pintura mais espontânea e que retratasse a natureza, os pintores neo-impressionistas basearam sua arte na ciência, enfatizando o contraste em seus estudos das teorias das cores e deixando como legado o método do pontilhismo. É isso. Nós temos o impressionismo, o pós-impressionismo e um neo-impressionismo, né, de Camille Pissarro, Georges Seurat, do Cross, enfim.
um pós-impressionismo, que também é uma leitura mais subjetiva do que a impressionista, mas em comparação com os pós-impressionistas, que são pintores mais sensíveis, que dão vazão à sua sensibilidade quando interpretando, né, o traço espontâneo, o traço subjetivo, os neoimpressionistas têm uma abordagem mais cientificista, né, do real. É uma abordagem diferente, é uma representação subjetiva, mas dentro de uma matriz mais científica, né? A ideia o pontilhismo é muito científico, né? na sua pretensão. Aqueles pontinhos do Seurat, os pontinhos, o pontilismo, tudo bonitinho. E a ideia do contraste, né? Meio que reproduzindo quase o processo químico da máquina fotográfica, né? Ou a televisão, a maneira como a gente via a imagem naquelas televisões de tubo antigamente, né? Com os pontinhos, como se fossem os pixels contemporâneos, né? Então, é um estudo de contraste muito sofisticado, o desses pintores pontilistas, o desses pintores neoimpressionistas. Então, é o impressionismo em um outro nível, em um outro patamar, debruçado sobre aspectos mais científicos. E aí a necessidade dos estudos de sombra, a necessidade dos estudos de contraste, como você estabelece uma hierarquia entre as cores para que esse contraste seja verificado, para que você consiga reconhecer, entender o quadro, né? Enfim, essa é a essência do neo-impressionismo. Mas está tudo dentro do impressionismo. São todos desdobramentos dessa arte, dessa escola de vanguarda, da escola impressionista. Pessoal, com isso a gente termina a questão 1 e vai para a questão de número 2. Eu estou conhecendo alguns de vocês agora, né? Então quero saber se está tudo bem, quero saber se vocês estão conseguindo caminhar comigo, se está tudo confuso ou se não está confuso. Eu sei que eu estou caindo de paraquedas na vida de vocês, na vida de alguns de vocês, então, se for necessária mais alguma explicação, se for necessário mais algum parêntese aqui, eu tenho paciência e podem contar comigo no sentido de tentar esclarecer mais desses aspectos, porque eu sei o quão difícil isso é para vocês e eu sei em que medida não é algo que vocês costumam agregar à rotina de estudos de vocês para o CACD. Né? Então, eu sei que eu estou falando de um outro lugar e sei que isso pode gerar algum estranhamento. Inclusive, não sou uma pessoa que fala devagar como eu estou falando hoje. Quem me conhece sabe que eu falo rápido pra caramba, mas estou tentando dar um ritmo diferente da minha fala para que vocês consigam absorver o máximo desse nosso primeiro encontro. Questão 2. Sobre os primeiros desdobramentos da chamada arte moderna, marque certo ou errado. Então, seguimos estudando a arte moderna, as vanguardas artísticas. Item 1. Amplo movimento artístico e literário transcorrido aproximadamente entre 1890 e 1950, o modernismo se caracterizou pela rejeição dos estilos anteriores e pela ênfase na inovação e na experimentação. É bem por aí, já falamos sobre isso no começo da aula, e eu peço para que vocês não se preocupem muito com esse marco cronológico. Eventualmente, a banca pode falar do modernismo começando na década de 1860, na literatura, por exemplo, né? Mais uma vez, a referência ao Baudelaire. Na filosofia, a gente tem expoentes importantes também, no sentido de apresentar esse mundo mais subjetivo, essa transição de uma ênfase no epistemológico, que é algo muito, muito peculiar do pensamento científico, do movimento iluminista, para preocupações mais ontológicas, referentes à natureza do ser, né, que é algo muito característico dessas vanguardas artísticas, né? Quem somos nós e o que nos tornamos, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente depois das tormentas dos conflitos provocadas pelos conflitos do começo do século XX. A gente tem movimentos que reagem diretamente a essas experiências atordoantes, né? Como o expressionismo e o dadaísmo, são reações diretas a esse homem que passa por uma crise axiológica, uma crise de valores, uma crise identitária, né?
esse homem em crise, esse homem caótico do pós-Primeira Guerra Mundial. Esse homem doente da alma. Não é à toa que depois da Primeira Guerra Mundial os estudos de psicanálise ganham tração, né? Tem até aquela série do Freud no Netflix que é sensacional. Eu estou assistindo e estou gostando bastante, recomendo. Item 2. Inaugurando os movimentos de vanguarda da arte moderna, os fauvistas ampliaram as preocupações técnicas e estéticas de seus precursores impressionistas. Olha só, os neoimpressionistas, de fato, dentro desse discurso que a gente está construindo aqui, os neoimpressionistas tinham preocupações técnicas e estéticas, né, nos seus estudos, nos seus trabalhos. Eu diria que os pós-impressionistas nem tanto. Tem uma dimensão autoral e subjetiva que fala mais forte, né? A gente olha para o traço do Van Gogh e não existe exatamente uma preocupação técnica. Pelo contrário, é uma preocupação com a subversão da técnica, né? E fazer uma coisa linda mesmo assim, né? Uma coisa sensacional mesmo assim. Com aquele traço você construir imagem, construir pintura. Isso é incrível, né? Mas, enfim, é quase paradoxal. Os fauvistas ampliaram as preocupações técnicas e estéticas de seus precursores impressionistas, buscando um uso das cores e das sombras mais condizente com a realidade. Le Fauve, quando a gente pensa no fauvismo, né, a gente pensa nesses fauve, Le Fauve, são as feras, né, são as bestas que, na verdade, pintam nesse momento uma preocupação zero com a estética, né? Na verdade, quando a gente olha para um quadro do Henri Matisse, quando a gente olha para um Henri Mangan, principalmente o Matisse, né, que é a capa, inclusive, de um livro de história da arte muito, muito, muito conhecido, tá ali em cima. Não vou pegar não, gente, não vou pegar não. Mas depois eu posso mostrar para vocês. Tá ali em cima na minha... É o melhor livro para estudar história moderna, né? E eu não recomendo nem que vocês leiam, porque eles têm umas 800 páginas, não acho que é um trade-off interessante. Agora, quando a gente olha para o Henri Matisse, a gente pensa na ênfase das cores primárias, né? De uma arte quase primitiva, que não está preocupada com a sombra, como, por exemplo, os pós-impressionistas. É uma arte das cores primárias, uma arte que não quer retratar as cores tais quais encontradas na natureza. Então, os fauvistas, eles desprezam intencionalmente, eu diria, o uso das cores naturais e das sombras, ou seja, não traduzindo na sua obra qualquer preocupação técnica ou estética maior, né? E ainda assim fazendo arte, e certamente fazendo arte de vanguarda, ok? Seguimos aqui. O item 3. Já havia aqui uma pergunta em off da Débora. Eu passo sim, Débora. Se bem que a Débora me perguntou, essa pergunta é importante porque eu sinto essa preocupação de vocês de tentar organizar a cabeça em meio a um conteúdo que é cobrado de forma caótica, né? Dentro do Zeitgeist, dentro do meu trabalho, o que eu procuro... Eu não gosto da ideia de que a gente tem que ficar olhando para as questões anteriores, sabe? Eu acho que tem a sua validade estudar para a prova a partir de questões anteriores, é óbvio, né? Porque a temática, ela se repete, só que a gente não tem que ficar agregando... Eu não tenho que ficar agregando ao meu trabalho um determinado tema, uma determinada interpretação, uma determinada abordagem de um microtema depois que isso cai no concurso, né? O meu trabalho, a minha função, o meu objetivo é apresentar para vocês tudo que pode cair no próximo concurso e não tudo que já caiu no concurso anterior. Tudo que já caiu no concurso anterior é minha obrigação. Eu preciso estudar aspectos e apresentar aspectos que já caíram, que vão cair no próximo concurso, que podem vir a cair no próximo concurso, né? Preparar vocês para o porvir, né? Para o que vai acontecer. Convenhamos que essa é uma tarefa muito árdua, cada vez mais árdua em história mundial e muito árdua também, muito difícil também para a história do Brasil, porque são conteúdos muito vastos, né? E é claro, vocês estão cada vez mais
vocês, né, candidatos ao CACD, então, são candidatos cada vez mais preparados e óbvio que a banca vai pegar cada vez mais pesado com vocês, vai pegar cada vez mais pesado com vocês. Então, eu sei que vocês têm a preocupação de tentar entender, de tentar organizar e classificar tudo isso, né, tornar isso mais inteligível para vocês. E a pergunta da Débora é bem interessante. Ela pediu, na verdade é um pedido, né? Se sobrar tempo no final da aula, se eu posso apresentar cronologicamente essas escolas, né? Eu posso sim apresentar meio cronologicamente, mas é importante observar, Débora, que muitas dessas escolas elas se sobrepõem cronologicamente, tá bom? Então, muitos movimentos são movimentos que se sobrepõem, tá bom? A Camila me fez uma pergunta. O fovismo tem como objetivo resgatar a essência das manifestações artísticas? Não entendo como essência, Camila. Eu entendo como um movimento. Se a gente pensar em essência, quando a gente pensa em essência, a gente necessariamente precisa olhar para trás, né? A gente necessariamente precisa olhar para trás, flertar com o que está atrás e observar as manifestações artísticas anteriores. Se a gente olha para as manifestações artísticas imediatamente anteriores, certamente o fovismo é um movimento de ruptura. Mas, Camila, e talvez esse seja o objetivo da sua pergunta, se a gente olha para essa manifestação artística como uma tentativa de buscar aquele olhar primitivo para a arte, né? Aquele no sentido de servir de elo, no sentido de resgatar aquela arte desprovida de técnica e desinformada no que diz respeito ao pertencimento ou não a uma determinada escola, né? Sim, aí o fovismo tem esse propósito. O fovismo não vai olhar para o artista de pedigree. Ele quer, sim, talvez, se reconectar com aquela experiência pictórica primeira, né, que tem um quê de rupestre. É uma conexão, né, com esse primeiro homem e com esse primeiro olhar muito subjetivo também a respeito do mundo, né? Um olhar muito simbólico e pouco preocupado com o real. Nesse sentido, o fovismo é, sim, uma reconexão com esse primeiro homem, né? Uma reconexão com o passado. Mas, cuidado, toda e qualquer arte que eu estou apresentando aqui é necessariamente uma arte de ruptura. É uma arte de vanguarda, ou seja, são movimentos artísticos comprometidos com uma ruptura em relação ao passado recente, em relação às escolas de arte tradicionais. Tá bom, Camila? Acho que eu respondi a sua pergunta. Se eu não respondi, coloca aqui no chat. Seguimos. Item 2. Então, o item 2 está errado porque não tem essa preocupação técnica. Item 3. A expressão mais real possível do mundo era o objetivo do expressionismo. Talvez o realismo tivesse o compromisso com a expressão do real, talvez o impressionismo tivesse o compromisso em algum grau também com essa expressão da realidade, né? Com a ressalva de um olhar mais particular para a incidência da luz, para a relação com a luz, e esses movimentos estão mais preocupados com o que está fora, com o retratar o que está fora. Mas o expressionismo não, pessoal. O expressionismo é quase um vômito, né? É quase a expressão da tormenta interna, desse homem atordoado do pós-guerra, que é bem esse homem freudiano, esse homem da psicanálise, né? Isso eu gosto mais do Jung, né? Eu gosto do Jung, eu gosto do simbólico, eu gosto do arquetípico, mas esse homem freudiano, né? Esse homem atordoado do contexto do teatro de guerra. Esse homem expressionista, né? Então, a expressão mais real possível do mundo era o objetivo do expressionismo. Eu até brinquei com essa ideia de expressão. O expressionismo alemão, movimento que retratava a ansiedade provocada pelas vertiginosas transformações do mundo. É claro que o movimento retrata a ansiedade provocada não só pelas vertiginosas transformações, mas principalmente, né, pela guerra total, né, pela perspectiva da instabilidade, pela experiência da vulnerabilidade, né, eu diria. Então, a gente tem ali
o expressionismo surgindo disso, mas o expressionismo não está nem um pouco preocupado, né? Um Kandinsky, por exemplo, um Franz Marc, essa galera não está nem... muitos russos, né? Muitos leste europeu que vêm para a Alemanha e tal. Um Kandinsky, um Marc, um Ernst Ludwig, esses nomes não estão exatamente... Um Paul Klee, né? Esses caras não estão exatamente preocupados em retratar a realidade. E é legal, já que a gente está falando do expressionismo alemão, eu gosto muito do expressionismo alemão. Aliás, eu sou um especialista em alemão e Rússia. Eu estudei 10 anos de alemão na minha vida. Eu ainda não sei muito bem a razão pela qual eu estudei alemão tanto tempo, mas serviu para algumas coisas na minha vida nesses anos. E eu gosto muito do cinema expressionista alemão no começo do século XX, né? Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari. São filmes muito interessantes do ponto de vista estético, né? Essa estética do homem atordoado, atormentado, está na literatura de um Franz Kafka, está na arte especificamente de um Paul Klee, de um Wassily Kandinsky, e está no cinema também, né? No expressionismo alemão de maneira mais ampla. E tem 4. O expressionismo alemão deu origem a 2 grupos importantes, Die Brücke, a ponte, né, que enfatiza assim, essa arte como responsável pela ligação entre o passado e o futuro. Quando a gente pensa em passado e futuro, aí conversando aqui diretamente com a Camila, quando a gente pensa em passado e futuro, a gente não pensa exatamente na arte ou nos estilos passados, mas a gente pensa na ponte entre uma Alemanha passada e uma Alemanha futura, por exemplo, né? A ideia do romantismo alemão, que é muito forte, a relação com o homem do campo, a relação com a temática camponesa, né? A temática das permanências culturais e tal, nesse momento em que uma identidade alemã vai ganhando cada vez mais força. Então, o Die Brücke é um primeiro movimento, é um primeiro submovimento do expressionismo alemão na arte, que enfatiza a arte como responsável pela ligação entre o passado e o futuro, isso está certo. E o Der Blaue Reiter, que já caiu, inclusive, no concurso, né? Tem como um dos grandes protagonistas o Wassily Kandinsky, movimento cujos artistas foram importantes na afirmação do fascismo na Alemanha. Não, o fascismo rompe com essa arte abstrata expressionista e busca uma outra manifestação artística, né, mais institucional, mais neoclássica, né, mais real e realista, né, desproporcional só do que diz respeito ao tamanho, né, a grandiloquência, a aspiração de grandiosidade e tal. É uma outra arte, a arte explorada pelo fascismo. Certamente existe uma ruptura do fascismo com a escola expressionista alemã, muito embora o nazismo alemão resgate um pouco desse homem romântico, né? O nazismo seria uma espécie de fusão entre o eu romântico e o homem-máquina que surge na Primeira Guerra Mundial. É a fusão do racional com o irracional. É a fusão do racional com o irracional. E é um movimento híbrido, né, do ponto de vista político, a partir de vários pontos de vista diferentes. Mas, enfim, não cabe muito ao escopo desse curso a gente discutir o fascismo. Mas, sim, o expressionismo alemão, e acho que eu fui claro aqui no sentido de marcar a razão pela qual o item 4 está errado. Der Blaue Reiter não tem relação com o fascismo alemão, com o nazismo. Vamos lá para a questão de número 3. É isso, Camila. No item 3, o erro está na expressão mais real possível do mundo. O expressionismo é muito mais subjetivo que o próprio impressionismo. Tá bom? Questão 3. Sobre o surrealismo, marque certo ou errado. Item 1. Impactado pelo aperfeiçoamento da fotografia, o surrealismo surge como movimento no final do século XIX, defendendo manifestações artísticas necessariamente abstratas, distantes da representação realista do mundo. Não. Está errado por alguns motivos. Primeiro, porque o surrealismo não surge no final do século XIX. O surrealismo, como movimento artístico propriamente dito, é fenômeno posterior. Ele está relacionado ali diretamente ao manifesto do surrealismo do André Breton, de 1924, se eu não me engano, é de 1924. Então, não é um movimento do final do século XIX,
não é exatamente produto do impacto pelo aperfeiçoamento da fotografia, é muito mais produto do impacto da descoberta do inconsciente, né? Da potência do inconsciente, da condição transformadora do inconsciente, de como o inconsciente rege o homem, né? O homem contemporâneo. Cada vez mais a gente está ciente disso, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Isso faz muito sentido para mim. Mas, enfim, o surrealismo não surge ao final do século XIX e, como representação pictórica, o surrealismo não necessariamente é abstrato, né? Muitas vezes não, algumas vezes, eles lançam mão de imagens reais com significados diferentes daquele que a gente atribuiria no mundo real. E aí, quando eu falo disso, eu penso especificamente naquela obra do René Magritte, né? This is not a pipe, ceci n'est pas une pipe, que ele tem aquele desenho, né? Bem definido, bem real, quase palpável do cachimbo, né? Ceci n'est pas une pipe. Ele coloca um cachimbo e diz que não é um cachimbo. Então, esse jogo, essa relação, né, entre o consciente, o racional e o arquetípico simbólico inconsciente. É isso que o surrealista trabalha, né? Não é exatamente a preocupação de reação à fotografia, como no caso dos impressionistas. Esses sim, representantes de uma arte ainda oitocentista. Tá bom? Então, o item 1 está incorreto. Item 2, o pensamento de Sigmund Freud e as ideologias de Karl Marx. Né? Karl Marx, por conta do impacto do materialismo histórico, né? Daquela leitura teleológica de mundo, né? Essa visão extremamente materialista de mundo, o darwinismo político-social marxista, né? Tudo isso inspira, sim, os surrealistas que querem romper com esse destino, né? Querem romper com esse evolucionismo. Então, o pensamento do Freud e as ideologias de Karl Marx foram especialmente importantes para os surrealistas, os quais, convencidos de que a mente racional suprimia a imaginação, tentavam reprimir os seus pensamentos conscientes. É a arte do inconsciente, é a arte que tem a intenção, o objetivo, por mais difícil que seja concretizado, de liberar a imaginação, de libertar o inconsciente. Item 3. Os quadros de René Magritte. Mencionei o Magritte, né? Salvador Dalí é um outro expoente do surrealismo. Joan Miró, o Max Ernst. Enfim, existem uma série de representantes, de pintores, representando o surrealismo. Os quadros de René Magritte, um dos principais pintores surrealistas, costumavam questionar a diferença entre as pinturas e os objetos reais, confundindo deliberadamente o observador. E essa é a ideia, né, da coisa em si e do significado atribuído à coisa em si. Ceci n'est pas une pipe. Está correto. A Débora me fez uma pergunta aqui. Professor, não entendi a relação entre o materialismo do Marx e a oposição ao racionalismo que suprimiu o inconsciente. Débora, tentar ser mais claro aqui. O marxismo, né, como fenômeno, do ponto de vista intelectual, na história do pensamento, é uma reação ao hegelianismo, né? É uma reação à primazia do plano das ideias sobre o plano material. E, do ponto de vista filosófico, esse debate, que inclui ali o Hegel e o Marx, vem de uma tradição alemã de transição do realismo para o romantismo, que está ali na obra do Kant. Né? O Kant é um iluminista tardio e, ao mesmo tempo, um pensador que rompe com o iluminismo, trazendo lá as noções de razão pura, por exemplo, né? Entendendo que
a nossa relação com o conhecimento, ela não pode ser meramente racional e objetiva, né? Existe um conhecimento que se revela para a gente, E essa revelação, ela se dá muito mais no plano do sensível do que no plano do inteligível. E existe toda uma corrente de pensamento filosófico do século XIX de que eu sou fã, não é por acaso que eu sou astrólogo também, que vai envolver o William James, que vai envolver o Bergson, que vai envolver uma galera, o Schopenhauer, uma galera muito maneira que vai olhar para essa leitura mais idealista de mundo. E, por outro lado, outra corrente vai bater mais forte na tecla do realismo. Né? O realismo imanente, o materialismo marxista, é uma reação a um pensamento idealista de matriz hegeliana, que também tem como origem, tem como a sua fonte, né? Tem como a Ursprung, o pensamento kantiano. Então, é como se Kant fosse uma coisa só, fosse um grande monolito, e a partir do pensamento kantiano, a gente desdobra essa percepção idealista, hegeliana, né, com os seus sucessores, e essa perspectiva materialista marxista, mas ambos bebendo da mesma fonte. Tá? Então, quando a gente olha para o pensamento marxista, o que a gente percebe é o imperativo do materialismo, o imperativo do racionalismo, o imperativo de uma leitura teleológica de mundo, evolucionista de mundo, que você pode imaginar, Débora, que é extremamente frustrante, é extremamente castrante para os surrealistas, né? Que estão olhando, na verdade, para o outro lado. Na verdade, os surrealistas nem vão pensar em termos de idealismo, né? Vão pensar em termos de inconsciente. Vão pensar... nem sei se eles pensam em termos arquetípicos, mas vão pensar em termos de inconsciente, de romper com qualquer tipo de amarra. Então, o pensamento marxista é aquilo que os surrealistas não querem, entende? Que é a opressão do inconsciente. A opressão do inconsciente. A perspectiva de um consciente coletivo, né? É como se o marxismo ele propõe um consciente coletivo, que é a consciência de classe. Tomar consciência de classe é o consciente coletivo, ao passo que os surrealistas querem o inconsciente coletivo, né? Querem o inconsciente coletivo, o simbólico, o inconsciente. Tá? Não sei se eu fui claro, porque, volto a dizer, é um debate pesado, mas acho que dá para entender as linhas mestras dessa discussão, desse debate. Tá bom? Me diz aí, Débora, se está tudo certo. Então, vamos para o item 4. Sob o impacto da Segunda Guerra Mundial, alguns artistas surrealistas migram para os Estados Unidos, influenciando pintores expressionistas abstratos, como é o caso do Jackson Pollock. É verdade, a gente tem, com o advento da Segunda Guerra, muita gente fugindo, né, para a América, e no caso dos surrealistas, a escola surrealista influencia muito a escola de Nova York, né? E isso inclusive caiu no concurso esse ano, né? A relação com o MoMA, o Museu de Arte Moderna, que é canal, né, de expressão desse pensamento de vanguarda, e que flerta também com as contribuições desses artistas exilados que influenciam uma geração de pintores abstratos nos Estados Unidos, em particular em Nova York. Ok? Então, o item 4 está correto também. Seguimos a nossa correção. Eu prometo que as próximas folhinhas vão ser mais rápidas, tá? É que hoje é um primeiro contato nosso, então eu estou fazendo questão de trazer mais coisa. Acerca das vanguardas artísticas e da evolução da fotografia, aprecie as assertivas. Item 1. Influenciado pelo cubismo e pelo neoimpressionismo, o orfismo... Opa, chegou o Raul aí. Influenciado pelo cubismo e pelo neoimpressionismo, o orfismo, olha só, orfismo, procurava dar ritmo às suas obras pictóricas usando a justaposição de cores
predominantemente brilhantes e buscando similaridades com a música, né? Esse movimento, o orfismo, é de fato um movimento bastante peculiar, né? Dentre as vanguardas artísticas, né? Dentre as vanguardas modernas. O nome orfismo é uma homenagem ao Orfeu, né? Orfeu, um poeta cantador, né? Um poeta e músico da Grécia antiga. Então, essa relação com a música está no DNA, de fato, dessa vanguarda artística que, no que diz respeito à sua realização pictórica, é muito influenciada pelo cubismo, né? Um Robert Delaunay, um Jean Metzinger, são nomes menos expressivos, menos expressivos, né? Mas, de fato, bebem do cubismo até mais do que do neoimpressionismo, mas a característica mais interessante do orfismo é justamente essa busca pelo ritmo, né? A busca por quebras rítmicas nas composições artísticas, né? A busca por harmonia, né? Harmonia também no que concerne a escolha, né, das cores, as cores brilhantes, as cores tem um quê de agudo, né? Também, enfim, tem uma determinada, aludem também a uma certa rítmica. Então, essa é a característica do orfismo. Acho pouco provável que o orfismo apareça na prova, mas se aparecer, pelo menos vocês já sabem de onde vem esse negócio, né? O item 2 diz o seguinte: a Revolução Russa criou os seus artistas de vanguarda. É verdade, né? Na década de 1910, a gente tem essas vanguardas artísticas russas tomando foco, o suprematismo, que caiu há pouco tempo também no concurso, né? E o próprio construtivismo. Ambos pautados em uma visão realista do mundo, tendo sido influenciados pelas exigências políticas e sociais de um país em transformação. Olha, tanto o construtivismo quanto o suprematismo, e eu tenho até um vídeo no YouTube, lá no canal do Zeitgeist, em que eu falo mais especificamente sobre o suprematismo, né? Mas tanto o construtivismo quanto o suprematismo são artes abstratas. O suprematismo, então, é uma arte é uma arte de vanguarda europeia, né? Tremendamente abstrata. Também o construtivismo, do ponto de vista arquitetônico, né? Tem como foco a abstração pura mesmo, né? A busca do uso de materiais modernos e tal. O monumento mais famoso, a expressão mais famosa desse construtivismo russo foi o monumento que não foi, né? O monumento à Terceira Internacional, que nunca foi construído, mas cujo escopo, né, mostrava ali do Vladimir Tatlin, mostrava esse quê de abstração, né, de grandiloquente também da arte construtivista russa. Esses dois movimentos, tanto o construtivismo quanto o suprematismo, são então bastante abstratos, o que torna o item 2 incorreto, e apesar de, num primeiro momento, eles guardarem uma relação com os soviéticos, né, e serem apropriados pelos soviéticos, logo em seguida a gente tem uma desconexão, uma insatisfação, né? Muitos dos construtivistas, principalmente, vão sair da Rússia, vão sair de Moscou e vão para outros países, discordando dos eventos posteriores, né? Discordando desse processo de formação da União Soviética. Então, o item está errado, principalmente por conta dessa referência aqui ao caráter supostamente realista do construtivismo e do suprematismo. Item 3. O fim do período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial testemunharam a transformação de alguns fotojornalistas e fotógrafos de guerra. O húngaro Robert Capa, né, o Capa foi um dos primeiros fotógrafos de guerra conhecidos, ele ficou muito famoso, inclusive, por uma fotografia que não se sabe até hoje se foi provocada ou não, no âmbito da Guerra Civil Espanhola. Ele fotografou um militar, né, um militar, no momento exato em que ele foi ferido, né, no conflito, ferido na guerra.
não se sabe se ele fez essa foto depois, não se sabe o que aconteceu, como a história por trás dessa foto é muito obscura, né? Mas o Capa ganhou muito prestígio, muita visibilidade com isso, e é um dos grandes nomes da fotografia de guerra desde o seu nascimento ali, né? Fundando mais tarde a agência Magnum, justamente no pós-Segunda Guerra Mundial, também marcando uma maior autonomia, uma maior independência dos fotógrafos em relação às revistas, em relação aos jornais. A fotografia vai sendo vista também como manifestação artística, vai ganhando cada vez mais esse status, né? A subjetividade do fotógrafo vai sendo cada vez mais valorizada na segunda metade do século XX. Item 4. O dadaísmo foi um movimento artístico nihilista, de negação de muita coisa, né? De negação de valores. O dadaísmo foi um movimento artístico nihilista que se desenvolveu na Suíça ainda durante a Primeira Guerra, surgindo como uma reação aos horrores do conflito, bem como a sociedade nacionalista e burguesa que permitiu a sua eclosão. Havia a percepção, né, principalmente por parte desses artistas de vanguarda, também dos próprios comunistas, dos próprios socialistas, né, de que essa guerra tinha sido causada, de fato, pela burguesia. Essa guerra seria a resultante, né, do imperialismo, de um imperialismo cada vez mais complicado, cada vez mais hostil e cada vez mais gerador de desigualdade. Então, existe a perspectiva de que a Primeira Guerra é culpa dessa burguesia imperialista, e o dadaísmo reage a isso, reage aos supostos avanços de uma sociedade que é percebida por esses artistas como em franco retrocesso. Então, é um movimento artístico nihilista, de negação da própria arte, né? Porque, basicamente, a arte dadaísta ela não tem sentido algum, né? Ela é uma bricolagem, é um corte e cola, e esse não fazer sentido é o grande sentido da arte dadaísta, que é uma arte de insatisfação, é uma arte de protesto, é uma arte de negação do real, né? É uma arte de negação do mundo. Pois é, o Capa tem essa fama mesmo. Eu não vou ficar colocando a fama do Capa aqui não, Silvana, mas eu fiz jornalismo também na faculdade, né? Então, eu estudava muito momento fotográfico bressoniano, Capa, United Colors of Benetton, né? Esses caras da fotografia, esses expoentes. Também dizem que aquela foto do cara pulando a poça com a bailarina no fundo do Bresson, né? Foi uma montagem também, enfim. Tem muita fraude nesses tempos, mas convenhamos que a fotografia hoje é uma grande fraude, né? A gente não tem mais a câmera analógica, a câmera digital, o sujeito vai lá, fotografa 500 vezes a mesma coisa, vai ter uma que fica certa e ainda edita a foto, né? Então, é a negação total e absoluta do real, né? E um atendimento constante às expectativas e necessidades de um fotógrafo cada vez mais mimado, né? Cada vez mais mimado e desconstrutor do real e da realidade. Mas, enfim, o dadaísmo, então, é isso aqui que está no item 4. O item 4 está correto. Questão 5. Vamos para a última questão, terminando o nosso encontro de hoje, pessoal. A respeito dos movimentos artísticos imediatamente anteriores à Primeira Guerra, marque certo ou errado. Item 1. Numa tentativa de representar o mundo de maneira mais franca, os cubistas abandonaram a perspectiva linear que vinha sendo utilizada desde o Renascimento para retratar a profundidade e distância. Tá certo, né? A perspectiva do 3D, né? Introduziu uma terceira dimensão na fotografia, na pintura, buscando essa representação em múltiplas perspectivas, né? Essa é a essência do cubismo, que também flerta em algum grau com a arte primitiva, mas flerta para também transcender essa arte como experiência de vanguarda que é. Item 2. O cubismo se desenvolveu em Paris nas primeiras 2 décadas do século XX, tendo como protagonistas Picasso, Georges Braque, artistas que buscavam pintar com a câmera fotográfica ou o olho humano
capturavam as imagens. É complicado, esse item depois de eu relê-lo algumas vezes, eu fico com vontade de anulá-lo, né? Porque a câmera fotográfica, ela não consegue exatamente trazer essa experiência, né, da terceira dimensão, da profundidade. Mas ela é uma experiência mais próxima do real, né? Então, nesse sentido, sim, o Picasso e o Braque buscam, né, essas múltiplas perspectivas também, né? Do olho fotográfico, do olho humano, enfim. Não estaria exatamente errado, mas se a gente pensar que o resultado da câmera fotográfica não é 3D, né, não é múltiplo, não é denso, não é volumoso, né? Eu tendo a dizer que esse item está mais errado do que certo por causa disso. Então, eu vou anular o item 2. Tá? Eu sou a banca, vou anular. Não vou dar errado, não, mas eu vou anular o item 2, porque quando eu compus o item, eu tinha uma coisa em mente, mas eu acho que eu não consegui traduzir no item exatamente o que estava dentro da minha cabeça. Isso pode acontecer algumas vezes, né? Porque quando a gente fala de arte, cara, é muito louco esse negócio, né? Não é que nem falar do Barão do Rio Branco ou falar do Tratado de Madrid. É outra história, né? Item 3. O cubismo influenciado pela arte africana e o impressionismo inspirado nas gravuras japonesas, né? Aquelas gravuras bonitonas, né? Meio nebulosas, do Japão, aquelas cores clarinhas, pastéis, né? Revelam a importância. O Tahiti também é interessante dentro de um contexto de arte de vanguarda, a experiência da luz dos trópicos, né? Revelam a importância do aprofundamento do diálogo da Europa com o mundo para a disseminação das vanguardas artísticas. Sim, os tempos imperiais foram contestados por muitos, mas foram importantes no sentido de ampliar os horizontes, né, dos artistas europeus que vão romper com as escolas tradicionais necessariamente eurocêntricas, né, com essas visões eurocêntricas de mundo. É isso, a onda de Hokusai, é essa a ideia, né? Os tons pastéis, aquelas gravuras esfumaçadas, né, dos japoneses, que influenciam também a arte impressionista, principalmente, né? Dá para ver muito Monet ali, com certeza. O cubismo é influenciado pela arte africana e impressionismo, então é isso. O item 3 está correto. O item 4, para fechar, o futurismo foi o primeiro movimento artístico italiano do século XX, valorizando a velocidade, condenando o passado belicoso e conclamando um futuro pacífico. Nomes como Filippo Marinetti exaltavam as novas tecnologias e os novos padrões da vida contemporânea. O futurismo é uma ode à máquina, uma ode ao progresso, uma ode ao avanço, uma ode ao urbano, né? Uma ode à velocidade. O futurismo é lançado como manifestação artística nascente na Itália, né? Se eu não me engano, em 1909, com o Manifesto Futurista do Filippo Marinetti. Agora, o grande ponto é que, ao mesmo tempo em que se fala em velocidade, em motor, em força, existe também essa pulsão de violência, que na visão do próprio Marinetti é essencial à afirmação da Itália, é essencial à afirmação da arte. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o item está errado porque o futurismo não condena um passado belicoso. É um movimento anterior à Primeira Guerra Mundial e que fala da importância da vertigem, da importância da velocidade, da importância das pulsões violentas também, né, do uso da força, para que inclusive a Itália volte a ser potência, para que inclusive a Itália volte a se fortalecer e a se afirmar em nível sistêmico. É claro que depois da Primeira Guerra Mundial o futurismo cai, vai embora, porque ninguém gosta desse negócio de violência, não. O pessoal vai reagir bastante fortemente à violência e o futurismo perde muito da sua força, né, como projeto que leva em consideração essas pulsões, né? Portanto, o item está errado por conta dessa relação, né, que se estabelece aqui entre o futurismo e o pacifismo. Ok? E com isso a gente fecha a nossa folhinha. Tentando responder a Débora, eu não sei nem se tem condições de fazer isso, Débora, porque é difícil a gente mapear todas essas correntes. Mas eu diria que, olhando de uma perspectiva cronológica, a gente tem, inicialmente, o realismo como fenômeno, né? Desconstruindo temática e desconstruindo as escolas tradicionais.
O impressionismo depois, né? Essa arte que eu falei que é essencialmente de fora para dentro. E aí os seus efeitos colaterais, como o pós-impressionismo e o neo-impressionismo. E aí, nesse contexto, um realismo americano, um realismo que vai chegando depois lá com Robert Henry, com Edward Hopper, lá nos Estados Unidos, né? A Art Nouveau, que é uma manifestação também artística no começo do século XX, né? De um Gustave Klimt. Gustave Klimt participa também do movimento Art Nouveau, e aí tem vários artistas que se identificam com mais de um movimento artístico. O modernismo, essencialmente, né? Esse momento em que a arte moderna olha para dentro, o Edward Hopper também, como realista americano e ao mesmo tempo modernista, Henry Moore, enfim, um movimento forte também nos Estados Unidos. O fauvismo, esses movimentos todos meio que contemporâneos, né? O fauvismo, o expressionismo, no contexto aí de uma arte muito influenciada e impactada pela Primeira Guerra Mundial. Antes disso, o próprio futurismo, lá de 1909, né, Débora? Tendo papel importante com Marinetti. O expressionismo. Dialogando lá com o fauvismo, a gente pode falar do primitivismo, de uma arte naif. A gente tem um museu de arte naif, inclusive, aqui no Rio, muito legal, muito interessante. Uma onda também do começo do século XX, né, a arte naif. O cubismo, mais ou menos a mesma época, sendo observado. E outras experiências, o construtivismo, o suprematismo. Existem outras experiências menos conhecidas, né? Mas basicamente são essas: o dadaísmo, no contexto da própria Primeira Guerra Mundial, essa arte niilista. Do ponto de vista arquitetônico, é muito importante falar de Bauhaus, escola de Bauhaus, e todo esse movimento crítico ao espaço urbano, né? E crítico também intelectualmente com a escola de Frankfurt, na República de Weimar, no pós-Primeira Guerra Mundial. Enfim, deixa eu ver, o surrealismo, né? Claro, o surrealismo com um movimento um pouquinho mais tardio, na década de 20. A gente pode falar do expressionismo abstrato com um movimento de abstração ainda maior do expressionismo, né? Que é aquela arte de dentro para fora, como eu mencionei na aula de hoje, né? Então, enfim, temos neodadaísmo, temos pop art, uma série de movimentos, mas esses movimentos mais contemporâneos, arte povera, fluxus, enfim, vários movimentos meio loucos e tal. Eu nem gosto muito desses negócios, não. A arte vai ficando moderna demais pro meu gosto, e imagino que esse tipo de movimento já não cai na prova. Mas acho que, cronologicamente, essas são as escolas mais importantes. Tá bom, Débora? Putz, não sei, Mariana. Aí tem essa dificuldade, né, grande de eventualmente classificar os artistas, né? Tem alguns que existe um certo consenso, e alguns que tem um certo consenso, a gente encontra um certo consenso. Tem alguns que pertencem a mais de um gênero artístico, né? Mas o Robert Doisneau é fotógrafo, né? Então eu não sei como, eu não sei se eu conheço o Doisneau como fotógrafo, eu não sei se ele também é marcado, se ele também tem obra pictórica, né? Mas o Doisneau é fotógrafo, e dentro da fotografia eu não conheço, me falta conhecimento em relação aos movimentos, às correntes dos fotógrafos, né? Eu acho que todo fotógrafo é realista, né? Não tem muito jeito. Mas não sei, Magno, não sei se o Robert Doisneau tem alguma arte pictórica, né, e não fotográfica.
mas aí eu desconheço. E é isso, Raul. O artista é o primeiro a não se enquadrar no movimento, né? É o primeiro a não se enquadrar no movimento. A gente que tenta enquadrar. É o crítico que faz esse papel, é o professor que faz esse papel. E o papel é muito no sentido de facilitar a nossa vida, né? Para que a gente consiga estudar isso, para que a gente consiga olhar linearmente para isso. Mas é importante que vocês entendam que tem muito de, como eu posso dizer, tem muito de simplificação aqui nesse evento, tá? Nessa nossa aula, nesse nosso encontro. Em primeiro lugar, porque eu não sou um especialista em história da arte. Eu sou um reles professor de história para o concurso de admissão à carreira diplomática, ou seja, eu não tenho uma vivência tão profunda de história da arte, embora eu goste muito de arte, embora eu frequente muito arte, use muito arte, interprete muito arte. Eu não sou um professor especialista, não sou um professor especialista em absolutamente nada, né? Eu sou um historiador vira-lata, com muito orgulho. Mas tudo isso é simplificação, né? Mas acho que está bem em consonância, e vocês têm total liberdade para me dizer se vocês entendem o contrário, pensam o contrário. Acho que isso está em total consonância com aquilo que a gente vem vendo no CACD. E a minha ideia não é ensinar para vocês história da arte. A minha ideia é tentar ajudá-los no sentido de identificar alguns pairs, né? Alguns padrões aí, para que vocês consigam eventualmente gravar uma questão, acertar um determinado item. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. E espero que tenha sido útil a aula. Né? Estamos aqui com 18 pessoas, né? 17 pessoas presentes. Espero que a aula tenha sido útil e que vocês continuem comigo nas próximas 3 aulas para a gente seguir trocando ideia sobre arte. Não porque seja lindo e maravilhoso, mas porque cai no CACD. Então estejam preparados para isso. Valeu? É isso, gente. Vou ficar por aqui. Obrigado, Renata, pelo canal. E obrigado pela confiança aí, pessoal. Débora, bibliografia. Tá bom, bibliografia é complicado. É muito complicado. Deixa eu pegar aqui o livro que eu acho que é uma referência muito boa. Eu, como professor, né, do CACD, não sou um cara... A Débora não conhece meu trabalho, provavelmente. Imagino que alguns de vocês também não conheçam. Eu parto do pressuposto de que o CACD é um concurso público, né? E sendo um concurso público, não é prova de mestrado, não é prova de doutorado. Os alunos não têm que perder muito tempo lendo as coisas, não, tá? Eu realmente recomendo que vocês assistam a bons cursos, estejam em contato com bons professores, estabeleçam vínculos com esses professores, porque essa relação é muito importante num projeto de longo prazo, como o Instituto do CACD. E leiam menos, porque acaba que as leituras são obstáculos que vocês erigem, né? A própria progressão de vocês. Mas tem um livro que eu gosto muito e que é a base para muita coisa de que eu sei a respeito da história da arte, que é esse livro do Júlio Carlo Argan, Arte Moderna. Vocês já viram essa capa, né? Vocês já viram essa capinha aqui. Era esse livro que eu estava falando no começo da aula. Então, estudem. Pois é, a minha dica é essa mesmo. É muito o que a Silvana está falando. Assim, eu trabalho muito em cima da... Trabalho muito em cima dessa coisa de construção de conhecimento, de curadoria de conteúdo, para que vocês precisem ler menos, para que vocês não leiam tanto, né? Mas se vocês querem uma dica de leitura, eu acho que esse livro do Argan é a grande referência, né? Com a fotinho do Matisse, né? Pô, sacanagem, meu sotaque nem é tão carioca assim, Débora. Eu sou carioca da Clara, nem sou carioca da Gema, não.
Meu sotaque, meu sotaque não é tão carioquês, não. É só o S mesmo que não tem jeito. Ó, então, Arte Moderna do Argan. É esse calhamaço aqui. Agora, eu recomendo que vocês assistam às aulas, busquem mais. Porra, Raul, fala sério, cara. Não é assim não, não é assim não. Eu gosto do meu sotaque, mas eu não... Tem sotaques mais bonitos, eu reconheço, reconheço. Eu gosto muito do sotaque pernambucano. É muito bonito. O do Rio de Janeiro é meio clichêzão mesmo, né? Tem até as expressões, né? Tem até os macromarcadores, né? Tem até os macromarcadores. Pois é, tá vendo? Pernambucano também chia. É isso, nós somos irmãos de chiado. Somos quase um fado português. Todos juntos chiando. É isso. Beleza, galera. Obrigado aí pela... Opa, Bianca! Maravilha, representando a galera. Os cariocas. Eu sou carioca da Clara, eu moro no Recreio dos Bandeirantes, eu moro muito longe, eu moro perto da praia, mas perto da praia da praia da galera mais natureba. Beleza, gente. Mais uma vez agradecendo a participação de vocês e na semana que vem tem mais. Espero contar com todo mundo. Ah, capixaba, capixaba. Boa. Valeu, Débora, valeu. Valeu, Bianca. Todo mundo aqui, Fernanda, Gabriela, Giane, Isa, Jasna, Marina, Raul, Silvana, Thaís, Ana Vitória, Renata e a todo mundo que vai ouvir essa gravação posteriormente. Valeu, Raul. Um abração. Valeu, Thaís. Valeu para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.